Salve, salve fã do Remo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Leão de Periçá. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais do que vai ser esse jogo entre Remo e Paysandu, válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paraense. Então, aguarda a vinheta aí e bora pro vídeo. Pessoal, antes da gente começar um vídeo, um recadinho rápido do parceiro do canal, que é a Bet Nacional. A Bet Nacional, que também é a Bet dos brasileiros, agora também é a Bet do Clube do Remo. Nela você tem as melhores odds e os melhores campeonatos para você apostar à vontade e dar um green, tá? Tudo com pagamento na hora via Pix, tá? Então não perde tempo, escaneie o QR Code ou utilize o nosso código que está aqui na tela, Leão de Periçá, sem o cedilha, tá? Muito obrigado e bora pro vídeo. Bom, pessoal, eu queria fazer uma fala rápida aqui com vocês, tá? Para a gente analisar um pouquinho do que vai ser o Clube do Remo, né? Do que vai ser essa partida agora válida pela última rodada do Campeonato Paraense, né? No dia 9/4/2023. Pessoal, assim, para a gente começar aqui nossas ideias, eu acho que a gente pode dar digamos assim, um remember, né? Um retrospecto aí do que foi essa partida, a última partida entre Remo e Paysandu, né? E, cara, a última partida foi basicamente dominada muito pelo aspecto emocional, o aspecto do clássico e tudo mais, tudo aquilo que envolvia aquele clássico. Foi uma eliminação muito dolorosa, todos nós sabemos disso. Não foi fácil para o torcedor digerir isso. Então, mas assim, daquele jogo, né, dos dois jogos em si, eu acho que deu para tirar boas lições. E para mim, na minha concepção, a melhor lição que o Remo pode tirar de tudo isso é simplesmente da gente trabalhar melhor o nosso aspecto psicológico. Eu acho que hoje o Remo é um time que ainda cai muito no, como é que eu posso dizer? Cai muito na pilha, né? Ele às vezes se entrega muito emocionalmente, né? Então deixa a desejar nesse sentido. Não é que se entrega muito no sentido que se doa muito, mas sim se deixa levar muito pelo sentimento e às vezes ali o domínio se permite ser dominado no jogo. E isso é muito prejudicial, gente, porque se vocês forem parar para analisar, o Remo ganhou dos quatro, né, tempos, digamos assim, dos dois jogos. O Remo ganhou três, pô. Assim, né? Ele se saiu bem, dominante e pleno, assim, né? Sem soberba nenhuma, plenamente dominante nos dois jogos, pô. Nos três tempos, nos três primeiros tempos dos dois jogos. Eu acho que isso diz muito, não diz muito? Eu acho que isso dá para encaixar no sentido de que é, praticamente a classificação do rival foi dado em um tempo. E aí é que entra a grandiosidade e a importância de um clássico. O clássico é um jogo que iguala os desiguais. E quando iguala os desiguais, acontece o que acontece. Então, eu sempre vim falando, nas lives que eu fui participando, em conteúdos que eu fui fazendo, em manter muito os pés no chão. Não tinha nada ganho no primeiro jogo. Tanto que não ganhamos a classificação. Essa que é a grande verdade. Então, eu acho que esse aspecto emocional, óbvio, a gente está falando de um jogo agora do domingo, né? Domingo, dia 9, válido pelo Campeonato Paraense, que basicamente não vale nada. Basicamente não vale nada. Mas é um jogo importantíssimo para a moral dos jogadores, para a moral do próprio Clube do Remo. Deu para entender? Então, nesse sentido, quando a gente restabelece a moral, ganhando um clássico, com a importância que sempre tem um clássico, ir para um jogo de quarta-feira contra o Corinthians na Copa do Brasil, é importante que a gente tenha muito bem frisado em mente o quanto restabelecer a moral. Porque é um pouco difícil falar o Remo sem moral quando tem 14 jogos e 12 vitórias, sabe? Mas assim, eu acho que é preciso. Eu acho que deixou sim um baque, essa desclassificação da Copa Verde deixou um baque, e esse baque ele precisa ser restaurado nessa. Esse aspecto psicológico, pô, a gente não perdeu só um jogo, a gente perdeu a classificação, e moralmente falando, isso pega muito. Então a gente tem que ir para esse clássico e impor nosso ritmo para ir bem para o jogo de quarta-feira, sabe? Psicologicamente bem, para que o fator psicológico não seja um fator que vá contra o Remo e sim a favor. Deve entender? Então, mais ou menos nesse sentido, eu preciso
eu preciso raciocinar que o torcedor também precisa ser paciente, sabe? O torcedor precisa ser paciente. É difícil, pô, eu falo, pô, que eu fiquei mal com a não classificação é brincadeira, pô, assim, demorei um pouco para digerir, sabe? Principalmente da forma que foi. Não foi nem pela questão, pô, ter perdido a classificação, entende? Porque pelo panorama que o Remo tinha, perder do jeito que perdeu é complicado, é complicado. Então, para domingo, o Remo ele tem desfalque, né? Assim, um principal desfalque que eu posso ressaltar, que é a ausência do Pablo Roberto. Pablo Roberto que está lesionado, né? Porém, né, para suprir essa necessidade, o Remo tem a volta, perdão, o Remo tem a volta de dois jogadores já conhecidos, né, do clube, já conhecidos ali do próprio clube, conhecidos pela torcida, seu modo de jogar, que é o Soares e o Rodriguinho, né? O Rodriguinho que já vinha um tempo voltando, né? Ganhando um pouco mais de condicionamento e de preparo devido a uma lesão que ele teve. O Soares, a mesma coisa. Eu acho que são duas peças importantes que podem até fazer com que o Marcelo Cabo queira, porventura, trocar alguma coisa. Entende? Trocar, mexer em alguma coisa para surpreender, talvez, o Paysandu de alguma forma, né? Enfim, isso fica a cargo do Marcelo Cabo, fora outras contratações que chegaram, né, nesse meio tempo para o Clube do Remo, como é o exemplo do Meia Galdesani, que também pode fazer essa participação, pode fazer a sua estreia no Campeonato Paraense, já que já está inscrito, tá? Ele já está inscrito. Então, gente, basicamente é isso, tá? Eu acho que o Remo ele não vai mudar muito, tá? Não vai mudar muito o seu estilo de jogo. Vai ser o seu estilo de jogo bem próprio, porque assim passou um bom tempo sem jogar, né? Passou mais de uma semana, passou quase 9 dias, né, sem jogar, se eu não me engano, mais ou menos. Não, 9 dias. Não, acho que quase 10 dias, né? Então daí mais um pouquinho mais de 10 dias. Então daí tu tira, né? Então tem que ter essa teve que ser sido feito várias correções e talvez vindo uma surpresa por aí pelo Clube do Remo, tá bom? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar o like aqui no vídeo, tá bom? Compartilha isso para o maior número de remistas que você conhece, tá? E deixa aqui a tua opinião nos comentários. Caso você tenha alguma ideia, alguma situação que você queira comentar com a gente, não deixe de comentar aqui pra gente, que a gente vai ler e vai ter o maior prazer de responder, tá bom? Então, gente, fica aqui e até mais. E bora, Leão!